Bem-vindo, pessoal, ao canal do Nada. Meu nome é Rogério Akira, tá? Eu sou instrutor de defesa pessoal, professor de karatê. Minha especialidade é sobrevivência urbana, tá? Ou seja, nada a ver com a minha área de formação em mecatrônica. O que eu gosto, até como autodidata, realmente eu busco muitas informações sobre manipulação de pessoas, controle mundial, nova ordem mundial, e depois que você começa a ver esses tipos de informação, você não consegue olhar para as coisas do mesmo jeito, né? Então, assim, quero trazer aqui algumas informações de um filme, né, que eu acabei percebendo, certo? Ou seja, eu vou tratar um pouco sobre mensagens subliminares e informações subentendidas, tá? Só fazer um paralelo sobre isso e algumas questões que às vezes estão estampadas na nossa cara e a gente não vê, tá bom? Bom, sejam bem-vindos mais uma vez. Vamos para a explicação, tá? Eu estou olhando para cá, mas a imagem vai aparecer aqui do meu lado para que vocês acompanhem meu raciocínio, tá? Eu vou falar sobre esse filme que chama Casal Improvável, contracenado pela Charlize Theron, certo? E o Seth Rogen. Pessoal, se eu pronunciei de alguma forma errado, né, peço apenas desculpa, que vocês entendam. Primeiro, geralmente o conteúdo que eu trabalho é só voltado para área de defesa pessoal, certo? Essa é uma abordagem nova, espero que de alguma forma contribua para vocês. No meu canal e principalmente no Instagram sobre karatê e defesa pessoal, eu vou deixar aqui caso vocês tenham interesse também, tá? Vamos lá, voltando a falar desse filme Casal Improvável. Resumindo a abordagem do filme, ela é uma mulher extremamente bem sucedida e ele é um profissional fracassado que acabou de perder o emprego, né? Ela é uma profissional que inclusive está concorrendo à presidência dos Estados Unidos, certo? Esse filme, ele apresenta algumas mensagens, além de subliminares, outras subentendidas. A diferença: o subliminar é aquela que você não percebe e que vai ser absorvida pelo seu inconsciente. A subentendida é aquelas que você percebeu. E eu vou tornar elas realmente todas subentendidas para vocês, certo? O bacana de algumas coisas é como muitas delas sobre manipulação mundial, elas estão no mesmo filme, né? É muito interessante, certo? Aqui, nesse filme específico, você vai ver como, primeiramente, uma das agendas que nós chamamos, né, que são as agendas, como eles estão destruindo a imagem masculina, certo? Ou seja, hoje você não pode ter uma opinião hétero sobre nada, porque senão você é considerado homofóbico. Você é obrigado a gostar e aceitar tudo, certo? Agora, para que fique mais fácil esse entendimento, eu vou começar abordando o que é a mensagem subliminar, tá? A mensagem subliminar, né, ela é classificada como pseudociência. Ela não tem valor científico porque uma das pessoas responsáveis pela criação desse padrão é chamado James Vicary. Mas olha que interessante, né? Ele providenciou um estudo, ele difundiu uma empresa, certo? Que ela se chamava Subliminal Project Company, certo? Inclusive ele era vice-presidente. Ele fez um estudo com base em um filme, tá? Esse filme ele é chamado de Piquenique, né? Ele foi traduzido aqui no Brasil como Férias de Amor. Nesse filme, o que ele fez? Ele colocou em rápidos intervalos de projeção, onde você não via a imagem explícita, mas ela era jogada no seu subconsciente, né? Ou seja, nesses intervalos muito rápidos, aparecia-se a mensagem: coma pipoca e beba Coca-Cola. Só que ela não era visível, você consegue assistir o filme sem perceber. Caso vocês tenham interesse, pode assistir esse filme. Vou colocar inclusive aqui a imagem onde aparece, tá? O interessante é que o trabalho desse profissional, James Vicary, ele foi desacreditado. Ele foi dado como ineficiente, inclusive por conta de toda a repercussão, ele afirmou que ele fraudou. Agora, se não tem valor científico, se foi comprovado que ele fraudou e foi desacreditado esse processo, por que até hoje ele é tão usado? E nesse filme eu vou mostrar o quanto ele é usado.
Eu acredito que se não tivesse efeito, ninguém utilizaria esse método, né? Ou seja, a gente tem que aceitar que o homem foi para a Lua, sem conseguir fazer isso de novo com a tecnologia atual, mas um processo desse, que é dado como ineficiente, é utilizado. Entende que algumas coisas começam a não encaixar, tá? Vamos lá. Eu não falei logo no começo, né, mas toda essa abordagem que eu vou apresentar, ela tem um ponto de vista, eu sou ateu, sou terraplanista também, e o que acontece? Como eu estudo muito a parte de sobrevivência e defesa urbana, eu cheguei ao assunto sobre inversão do campo magnético, onde como seria sobreviver em situação de extremo caos e como isso poderia afetar nós, seres humanos, no dia a dia, o que isso poderia gerar de problema e como você poderia se defender em casos de situações extremas, né? Então, por isso que a gente fala que aprender sobre terra plana é só a ponta do iceberg, porque aí você começa a entender por que isso foi escondido de você, porque que tem muitas outras informações que não chegam até você, né? E isso começa a se tornar muito interessante. Mas eu peço que a pesquisa seja sua, né? Antes da gente contrariar ou antes de criticar, eu peço que você busque aprender sobre uma informação para depois ter o seu ponto de vista, tá? Não vou abordar isso aqui nesse momento, ok? Bom, vamos lá. Vamos às evidências do filme, tá? Você percebe logo de cara aqui que você tem um casal, então, uma mulher loira, alta, linda, maravilhosa, vestida de vermelho. Reparem bem no vestido, porque o vermelho ele é extremamente simbólico. Aliás, tem uma simbologia gigantesca, tá? O vermelho é improvável, né? Já começa definindo que isso é improvável. Só que é uma mulher que vai ser presidente dos Estados Unidos, da maior potência do mundo, né? E durante todo o processo eles querem denegrir a imagem masculina, colocando o homem como fracassado, incapaz a todo momento. Perfeito? Ou seja, aqui logo de cara eles já mostram que nessa comédia não precisa fazer sentido. Será? Bom, vamos começar definindo como que a mídia trata hoje esse assunto. Né? Aqui eu vou colocar um site, vou deixar o link abaixo para vocês, da publicação que retratou como seria esse filme, certo? E você vai perceber que esse site, ele colocou, que é especializado no assunto em filmes e outras atividades artísticas, definindo da seguinte forma, né? Que essa trama, ela sofre uma inversão de papéis, né? Ou seja, ela traz, olha só, de forma refrescante, tá? Uma protagonista feminina. Esse site ele traz então uma inversão de papéis, né? E classifica bem de uma forma refrescante para não soar repetitivo ao gênero, né? Que nesse caso eles trocam por conta disso. A protagonista feminina, né? Ela que é a poderosa, certo? E o homem, ele é um homem comum apenas. Certo? Ele é apenas um homem fracassado, um homem incapaz, apaixonada por uma pessoa que foi babá dele, inclusive no passado, né? Ela anula os fatores que aqui, reparem que aqui eles colocam que esse filme anula os fatores que poderiam ser considerados ultrapassados, ou seja, o homem no poder, o homem de forma mais masculina, o homem de forma mais preponderante é ultrapassado, é assim que é definido. Tá? Logo em seguida eles colocam que a carreira dela, tá? a protagonista, no caso a Charlize Theron, né? Ela se diverte com novas possibilidades. Uma delas é usar droga pela primeira vez. Olha que maravilha. Ou seja, já começa a apologia que isso é algo novo, né? Ou seja, a mulher tem que ter novas experiências. Só que, bom, não vejo dessa forma, não precisa ser através de droga. Né? Até porque eu sou extremamente contra como esportista, tá? Qualquer uso de entorpecente. Outra coisa, eles definem a atuação do Roger, né? Ou seja, olha só, ele mostra um lado mais sensível, colocando ele como uma pessoa sensível. E logo mais abaixo um outro ator, o Alexander, eu não vou falar o sobrenome porque eu não sei pronunciar, mas ele interpreta uma versão abobalhada do primeiro-ministro, ou seja, ela presidente perfeita,
né, feminina, perfeita. Agora, o primeiro-ministro é mais uma vez o sexo masculino sendo ridicularizado. Continuando o texto dele, o filme ele ganha cor e envelopagem política moderna. Reparem na questão da cor. Lembra que eu falei do vestido? E porque é sempre tão importante colocar a questão da nova roupagem, que isso que é o moderno, isso é o que tem que ser absorvido, isso que tem que ser adquirido, isso que tem que ser comprado para você. Né? Isso que você tem que aceitar como normal a partir de agora. Isso, ou seja, ele define que isso é um ar novo e necessário. O modelo antigo está fora de questão. Repara nessa imagem que está escrito o primeiro homem, né, para os Estados Unidos. Ele tá um rapaz, parece um homenzinho feliz, né? Ali ele tá com umas mãos que parecem ser uma luva, certo? Um símbolo de meia suástica com ramos. Eu vou detalhar cada um deles, mas olhando para essa cena, você já percebe que ele está mostrando o ombro, tá, dele, para mostrar o braço que foi tatuado. Ele olha por cima do ombro, expondo parte do seio, numa referência de atitude mais feminina, né, para mostrar que ele é a primeira dama, nesse caso o primeiro homem, né, o que é muito tradicional na política americana. E essa é uma postura tipicamente feminina, para demonstrar graciosidade, sensualidade, ou seja, colocando o homem mais uma vez dentro desse contexto, né? Hoje a gente tem que aceitar como normal. É uma expressão tipicamente feminina, tá? Bom, vamos falar da simbologia do vermelho. Né? Por que coloca sempre a mulher nesse vestido vermelho, sempre o homem adorando o vermelho, a pessoa comprando a questão do vermelho, né? Por que isso é tudo muito, sempre muito destacado, certo? Lá no começo da reportagem, você viu como a Leti falou, eles colocaram que eles querem mudar a abordagem utilizada no filme, nesse filme, que é Uma Linda Mulher. Bom, detalhe dessa cena, como que ela tá, com o vestido vermelho, com uma observação, as luvas, né? Ah tá, mas onde que as luvas se encaixam? Durante todo o processo você vai perceber como todas essas simbologias se unem dentro de um mesmo contexto, certo? Aqui, de forma tradicional, a gente tem um homem, certo? No papel mais dominador, no papel daquele que oferece os recursos, ele é o provedor, na verdade, né, das necessidades femininas, certo? Enquanto no modelo atual que o Melete coloca, isso tem que ser mudado. Isso já é antigo, isso já é ultrapassado. De novo, aqui a gente tem um outro filme que é o Roger Rabbit. Mais uma vez a gente tem um desenho, só que é o quê? Uma mulher de vermelho. Repara, ela tá com luva. Quem utiliza muito luva nos seus personagens e cria um mundo de fantasia, né? Lembra que eu falei da mensagem subliminar? E lá eu detalhei a data, inclusive, do falecimento do responsável pelo estudo sobre mensagem subliminar, tá? Mais uma vez, um filme muito famoso, né? A Dama de Vermelho. Repara que sempre está o homem. A classificação de homem, nesse caso, nesse contexto, não precisa ser o sexo masculino, mas a humanidade, né? Como o homem, no contexto de humanidade, ele está adorando o vermelho, como o vermelho demonstra poder, demonstra essa sedução toda, faz você se sentir atraído pelo vermelho, né? Agora, o que significa a cor vermelha? O vermelho está muito associado à guerra, a desejo, né? E quem utilizou com muita maestria essa concepção de usar a cor vermelha, fazer todo mundo se apaixonar, criar uma paixão em cima disso, né? A gente vai chegar lá. Voltando para o símbolo, eu vou numerar aqui tudo que está diretamente relacionado a essas simbologias. Eu não vou falar propriamente na ordem, tá? Eu vou mostrar que a gente tem pelo menos aqui, ó,
sete itens, tá? Que completam essa figura, né? A gente já tratou da questão da postura feminina que ele se encontra, tá? Ou seja, tipicamente feminina. Agora nós vamos entrar, repara no desenho, no homenzinho. Como no começo do filme ele é um repórter, ele é um repórter investigativo que está investigando um grupo radical nazista, né? E aí o que acontece? Ele se submete a fazer uma tatuagem da suástica, né? Só que ele é descoberto. E aí, como fica meia parte da suástica, ele completa com esse desenho. E aí o que acontece? Suástica, né? Da onde vem a suástica? Quem mais uma vez utilizou ela com grande maestria, apesar de ela ter ganhado um significado extremamente pejorativo. Detalhe, esse ator, ele é um ator judeu, ok? Só que antes de falar da suástica, eu vou falar do Ramos, certo? Porque o Ramos ele tem uma simbologia muito forte, né? Porque ele detalha um critério de vitória, certo? Ou seja, o que significa o Ramos? Ele simboliza especialmente a vitória, o triunfo, né? Para os cristãos ele remete à piedade. Agora, para os judeus é um símbolo de paz e abundância. Como eu te falei, é um ator judeu, né? Ou seja, um judeu, para você ver como a gente acaba tendo diversas inversões de valores e como às vezes a gente perde alguns princípios por causa do dinheiro, tá? Ou seja, vocês então perceberam que esse Ramos significa algo vitorioso, algo de extremo triunfo, né? Agora, quem triunfou nessa situação? Vamos dar uma olhada. Você percebe que esse símbolo de triunfo, ele está associado a meia parte da suástica desenhada com meia parte de personagem com uma luva. Isso remete, e falando que é para os Estados Unidos, isso remete a uma parceria, tá, entre duas grandes civilizações, perdão, isso remete a duas grandes potências, né, lá na Segunda Guerra. E por que às vezes isso é jogado, estampado na nossa cara e a gente não vê? Tá? A suástica, ela, como eu disse, ela foi muito utilizada juntamente com a cor vermelha por quem? Adolf Hitler, né? Ou seja, a gente, eu não sei se você já foi ou já teve oportunidade de ir num desfile do Exército, da Marinha. Eu fui padrinho de um formando e é muito bacana, ainda que você não acompanha, quando você vê aquele pelotão, batalhão desfilando, né? Isso mexe com o seu senso de patriotismo, é muito bacana. Agora imagina isso na época da Alemanha nazista, aquele exército gigante, aquele senso de vitória, de grandeza, né? Ou seja, as pessoas vendendo essa imagem de superioridade, a cor vermelha e a suástica. A suástica ela foi utilizada por grandes civilizações, com o uso dela, na verdade, representava coisas boas, só que teve a imagem prejudicada pela forma como ela foi utilizada por essa pessoa, Adolf Hitler, né? Quem quiser mais detalhes, recomendo, né, fazer uma leitura sobre o período da Segunda Guerra, principalmente sobre o Terceiro Reich. Pessoal, se tratando de controle mundial, também recomendo o canal da Débora, né, G. Barbosa. Vou deixar o link aqui para vocês. Ela retrata muito bem, estuda muito bem todas essas informações para mostrar como nós somos manipulados e controlados. E aí o que acontece? Lembra do desenho? Ele é metade um personagem, metade a suástica que vem do povo nazista, ou seja, simbolizando uma união, né? E onde está essa união? Os alemães, eles tinham grandes campos de concentração e eles mataram muitos judeus, né? Eles defendiam o povo nórdico, né? Que eles chamam a raça ariana, a raça superior, certo? E nos campos de concentração eles mataram mais de 6 milhões de pessoas, certo? Eles perseguiram muito os judeus, por isso que surpreende um judeu se submeter
por conta do dinheiro, a permitir esse tipo de simbologia no próprio corpo e ainda denigrindo a própria imagem masculina, né? E aí o que acontece? Olha onde começa a parceria e os nazistas, né? Esse livro, se você puder ler, chama IBM Holocausto, tá? De Edwin Black. Ele retrata muito bem os oferecimentos de serviços de uma grande corporação poderosa até hoje, tá? Onde ela ofereceu recursos de programações matemáticas para poder contabilizar todo esse processo de genocídio. E assim, ou seja, uma parceria, então não existia tão somente inimizade, né? Não foi assim, vamos lá lutar contra eles porque eles são maus. E como que teve como foi esse pacto, né? Recomendo realmente você ler um pouco sobre, ou ler esse livro, ou pelo menos se informar a respeito desse livro. Recomendo porque ele traz muitas informações enriquecedoras. Mas aí já tem uma prova dessa parceria, dessa união, e aí você começa a entender os Estados Unidos do significado daquele símbolo, do desenho. Vamos lá, raça ariana, né? Mais uma simbologia muito forte que retrata esse filme. A raça ariana era considerada pelo Adolf Hitler a raça superior, a linhagem mais pura dos seres humanos, né? E como que eles eram definidos? Altos, loiros, brancos, bonitos. E aí você começa a comparar, né? Porque você tem... Será que tem algo em comum? Será que desejar o alto, loiro, bonito, vermelho está relacionado? Sim? Não? Uma pergunta, né? Como diria o Dr. Afonso, uma pergunta. Vale a pena refletir. Repara no padrão do soldado, né? E, como eu falei anteriormente, você tinha uma parceria entre políticos, particulares, empresas, que vale muito a pena você aprender. Se você quiser uma visão mais detalhada sobre isso, eu recomendo inclusive o canal do Dr. Afonso, Ciência da Verdade, um vídeo em específico chamado O Império Abaixo do Gelo, onde ele retrata o estudo de um livro de Stephen Quayle, tá? Mostrando que, será que realmente a Alemanha, os nazistas perderam a guerra? Ou como eles se disseminaram pelo mundo e a gente pensa que realmente eles perderam? Vale muito a pena, recomendo, tá? Não vou entrar nessa abordagem, não é o detalhe. Aqui a gente tem particulares, né, grandes empresários, favorecendo a empreitada nazista. Repara particularmente nessa pessoa, né? Ele segue já até o modelo anterior de soldado, que é engraçado. Quem é ele? Ele é Wernher von Braun, certo? Ou seja, ele foi um dos engenheiros, chefes, criador de foguetes contra os americanos. E ele tinha grandes campos de concentração, onde ele explorava essas pessoas que morreram lá construindo foguetes para ele. Se vocês quiserem também aprender muito sobre Von Braun e como ele é extremamente importante para o nosso contexto social de hoje, em achar que a Terra é um globo, recomendo vocês também a assistirem o canal do Douglas, canal inteligentista. Ele tem vídeos excelentes explicando especificamente sobre ele, né? E sobre como ele participou no processo de criação dos foguetes. Eu vou abordar um pouquinho, mas de forma muito curta, porque assim, essa pessoa que tinha um campo de concentração era um particular, um engenheiro, ele ofereceu o serviço, ele alega que era para não sofrer perseguições, mas aonde que ele foi parar? Onde que ele acabou? Na NASA, né? E aí você estuda a data que ele chegou nos Estados Unidos, que ele virou americano, né? Que foi lá em 1955, e ele faleceu em 1977. Lembra do estudo sobre mensagem subliminar, fazer as pessoas acreditar e difundir uma mensagem que você quer que a sociedade aceita como lógica, como verdadeiro? Ele morreu no mesmo período. É apenas um paralelo, né? Vale a pena você analisar. Ou seja, ele criou a NASA. E por que eu recomendei o canal do Douglas, do canal Inteligentista? Ele fala muito sobre se o homem foi ou não para o espaço, né?
Eu realmente sempre fui fã dessa questão, achava extremamente fantástico, mas você começa a entender muitas lógicas de por que eles afirmam que conseguiram em 1969 e hoje não tem tecnologia, mal consegue tirar um foguete do chão a 150 metros com extrema facilidade, tem toda essa dificuldade. Recomendo, vale muito a pena, e aí você começa a fazer outros grandes paralelos com o que você conhece, com o que você ouviu falar e com coisas que você às vezes acha absurda, né? Para vocês eu posso até parecer um louco com tudo isso que eu estou passando, mas quero deixar claro e lembrar que isso é apenas o meu ponto de vista, tá bom? Bom, seguindo, ele foi o engenheiro-chefe da NASA que ajudou a criação do Saturno V para levar o homem para o espaço, ou seja, um dos maiores inimigos dos Estados Unidos, é um dos maiores comandantes da NASA. É estranho, né? Aí você começa a entender de novo aquela tatuagem, o triunfo, a parceria dessa união das duas meias imagens em uma única, em um único plano, né? É muito interessante isso. Vamos lá. Da data que foi criada a NASA por essa pessoa, olha que interessante, né? Foi num período que era da Guerra Fria. E aí o que acontece? No período de Guerra Fria, já não eram mais os nazistas o maior inimigo dos Estados Unidos, né? Até porque, com o fim, os engenheiros eles foram absorvidos tanto pela Rússia quanto pelos Estados Unidos, certo? E aí começava uma competição armamentícia e surgia a Guerra Fria, onde eles queriam estabelecer quem era o país mais poderoso, mais dominante. E uma dessas corridas foi justamente mandar o homem para a Lua, mandar o homem para o espaço, né? E olha que interessante, nesse período que o homem começa a competir para o espaço, em plena Guerra Fria, os países lá brigando, eles conseguem fazer um tratado, que é o Tratado da Antártida, ou seja, um tratado feito pelos 12 maiores países da época, os 12 países signatários, onde ninguém pode acessar a Antártida. Agora, pensa, você pode se inscrever para ir para Marte, para participar de turismo espacial. Tanto que eu vou deixar link aqui. Eu acessei o site, vi o processo de inscrição para ver como é que é. Vou deixar aqui também esse link para vocês verem. Você pode se inscrever para ir para Marte, só que você não pode ir para a Antártida. Por que é tão restrita? Por que é tão proibido? Um lugar tão frio, tão inóspito, com poucas chances de vida, por que é tão inacessível, né, para o ser humano? Por que só mediante diversas autorizações extremamente rigorosas? Por quê? Para ir para Marte não precisa, eu posso me inscrever pela internet, percebe? E Marte é o planeta vermelho, né? Ou seja, todo mundo compra a ideia de gostar, de adorar, de amar o vermelho, né? Justifica, né? E aí o que acontece agora? Eu não posso ir para a Antártida, certo? E aí vale a pena você refletir por que você não pode, né? E olha só que interessante, a corrida espacial ela se deu de 1957 a 1975, né? Ela teve suas origens, como eu falei, na corrida armamentícia que ocorreu após o fim da Segunda Guerra Mundial, quando tanto a União Soviética quanto os Estados Unidos capturaram tecnologias nazistas de foguetes, tecnologias alemãs, certo? Bom, programa Apollo. Von Braun, um dos responsáveis por todo esse processo de corrida aeroespacial, um dos fundadores da NASA, ele, engenheiro, né? Um dos maiores inimigos, um dos engenheiros principais da NASA para levar o homem para a Lua. E olha que interessante, né? O imaginário, o fantástico. Tem empresas extremamente especialistas em criar esse mundo de imaginação e fantasia para a gente, certo? O programa Apollo, ele se concluiu em 1975. 2 anos depois, a maioria das pessoas que participaram, importantes, né, desses programas de controle mental, de mensagem subliminar, de programa de fazer a humanidade acreditar em alguma coisa, tiveram mortes muito próximas, falecimentos muito próximos, né? Tanto que se encerrou em 75, em 77. Von Braun faleceu, a esposa dele faleceu,
James Vickery, criador do processo de avaliação subliminar, faleceu, né? Ou seja, paralelos muito interessantes. Lá no desenho, na tatuagem que eu mostrei anteriormente, tem o que? As luvas, né? E eu falei sobre essa parceria entre as grandes civilizações que mais competiam pelo globo naquele período. E uma dessas parcerias comerciais, além da IBM, foi com quem? Tá aí a imagem. Essa pessoa quem é? O Walt Disney, né? Criador da Disneylândia, da Disney World, certo? Desculpa se eu pronunciei errado, tá bom, pessoal? Um dos destaques dos seus personagens é justamente a luva. Mais uma vez, uma parceria de sucesso, né? Entre o nazismo e poder americano. E aí o que acontece? E aí dentro dessa parceria eles estão segurando o quê? Um foguete, né? Cria-se diversos filmes, diversos imaginários na cultura popular de que o homem tem essa possibilidade, tem essa capacidade, e faz eles quererem ver isso acontecer e aceitar que isso aconteceu sem questionar, né? Então vale a pena você questionar. Você não é obrigado a concordar nem mudar de opinião, mas apenas questionar, certo? Dessa imagem quero destacar um em particular, que na minha opinião é o número 6, marcado aqui, o rostinho, meu pensamento, tá? Ele representa, sinceramente, a lua aí, dando uma risada, ou seja, toda essa simbologia de vitória tatuada no corpo de um judeu, uma meia suástica com meio personagem americano. Esse sorrisinho que para mim representa a lua é o que? Ele está rindo da ignorância, é um símbolo de vitória sobre a ignorância do povo em geral, né, dos seres humanos. Ou seja, porque todo mundo comprou a ideia. A questão, por exemplo, da Terra Globo, a Terra plana, eu fui um dos primeiros, gente, a ridicularizar. Só que quando você começa a se fazer perguntas, é interessante como não tem resposta para várias coisas, né? Agora, se tem, por que não consegue se provar isso, certo? Então vale a pena, como por exemplo a questão até hoje, ou as medidas e os padrões medidos de dimensão do planeta Terra estão erradas, ou a forma de cálculo está errada, porque você não consegue ver a curvatura, você não consegue medir a curvatura, e todos aqueles que tentaram provar a curvatura, até como Mythbusters, falhou, porque você usar uma câmera com efeito de curva, né, como chamado olho de peixe, não prova nada. Quando você analisa uma imagem, analisa as dimensões que deveriam ter a curvatura, elas não batem, né? Por que isso acontece? Então, assim, vale a pena você se questionar. Agora, por que esconderam isso? Porque aquilo são perguntas que, se você não questionar, elas também não vão vir para você. Ou às vezes vão vir como esse filme, tá? E o que eu quero chegar, aonde eu quero chegar com toda essa simbologia? Como eu disse lá no começo, sou autodidata em buscar informações sobre controle da civilização, controle mundial, nova ordem mundial. Woodrow Wilson, pela primeira vez, desenvolveu um programa de reforma progressiva nas relações internacionais, né, estabelecendo a questão da nova ordem mundial. E recentemente, vou deixar também um link aqui, inclusive saiu no Google News, tá? Uma figura pública americana falando sobre a atuação dos Estados Unidos nas relações unilaterais, bilaterais ou multilaterais, né, de estabelecer uma nova ordem mundial. E ele fala isso de forma muito clara, né, sobre intervir no comportamento da Rússia e da China. São países o quê? De bandeiras vermelhas. Outra coisa muito interessante, recentemente, vou deixar o link aqui também, o Papa convidando todas as nações, tá, do mundo para uma reunião ano que vem para estabelecer um novo programa de educação mundial. Ou seja,
realmente existe um interesse, uma necessidade de que todo mundo compre a ideia de um governo único, né? Agora, é bom? Não é? Deixo para você refletir e imaginar e se questionar mais uma vez, tá bom? Concluindo, pessoal, este filme Casal Improvável, ele traz toda essa simbologia de todos esses países, de toda essa história em poucas imagens, tá? Dentro de um contexto que vai fazer você rir, se divertir e não se perguntar. E o mais interessante é que, de forma subentendida, como eu falei, aquilo que você percebe logo de cara, ele deixa muito claro pra gente. Não precisa fazer sentido. Será? Bom, deixa essa reflexão para vocês. Obrigado para você que assistiu até aqui. Se achou interessante, acha que contribuiu de alguma forma, compartilhe esse vídeo, curte e, mais uma vez, obrigado a todos vocês. Muito sucesso!